preparado para nós, já tem este momento separado e reservado para nós. Deus, use, Senhor, com poder e graça a pastora Mônica, usa ela com ousadia, com intrepidez, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que aquilo que está no seu coração possa chegar até o nosso, Pai, nesta manhã, através da tua serva. Abençoa cada família aqui representada, seja conosco durante esse dia, e nós convidamos o Senhor para estar conosco até o decorrer do final desse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Mônica, seja bem-vinda. Deixe Deus lhe usar mais um dia, mais uma manhã, mais uma vez. Bom dia, meninas. Paz a todos. Gente, eu tô com esse problema aí, pensei que tinha liberado. Eu não posso encostar no telefone que começa a entrar um monte de coisa. E baixei 3 aplicativos para eliminar esse vírus. E acabou de entrar uma propaganda aí, não sei do que. Se por um acaso acontecer, a gente prossegue. Se der algum problema, vocês continuam, amém? Queridas, eu quero falar hoje um pouco sobre Lucas 15. Quem tiver com a palavra e for abrir, Lucas 15, que é a parábola do pródigo, né? Pródigo é aquele que esbanja, que gasta mais do que possui ou necessita, né? É um perdulário. Nós vamos ler o versículo 1, o 2 e o 25, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus, irmãs, tá aí? Tá ouvindo? Porque tá entrando coisa aqui. Mas a senhora pode ir, que não vai atrapalhar, pode falar. Estou Tá. vivendo também. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E versículo 25, já entra na parábola aqui do filho pródigo, diz: E o seu filho mais velho estava no campo, porém, quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Jesus, ele fala sobre 3 parábolas aqui, da ovelha perdida, da dracma perdida e daquele filho que se perdeu, né? Mostrando para nós que há a possibilidade daquele que está perdido ser achado, né? Ser resgatado. Mas aqui, Jesus, ele falou essas parábolas não para as pessoas que estavam com ele. Ele queria falar aos fariseus e aos publicanos. Publicanos eram aqueles que escreviam textos, redigiam as leis, copiavam. E os fariseus, eles eram responsáveis lá na época do exílio babilônico, quando a terra do povo de Deus foi destruída por Nabucodonosor. Eles foram levantados para instruírem o povo na palavra, porque como eles estavam longe da sua terra, para que eles não esquecessem. Então, essa responsabilidade subiu a cabeça dos fariseus, fez com que eles se achassem santos demais, separados demais, e que não existia ninguém melhor do que eles, né? Eles eram os bambambãs. Então, Jesus estava tentando atingir a consciência dessas pessoas, né? O que a gente sempre fala? A gente sempre fala do filho pródigo, mas a gente vê que o irmão dele, o irmão mais velho dele, era uma pessoa que tinha um problema de alma, tinha um problema de rejeição. Ele, como nós vimos ele falando com o pai dele, indignado, no versículo 29, ele não se via como filho, para ele era um empregado. É como se ele tivesse um vínculo empregatício com o pai, ele não tinha intimidade com seu pai. Tanto é que quando ele ouviu o barulho de festa, ele não chamou o pai para saber o que estava acontecendo. Ele chamou o empregado, né? E aí ele ficou sabendo que a festa era porque seu irmão havia retornado. E aí ele se indignou com aquilo, ele se revoltou, né? Então ele se colocou como um empregado aqui. Eu te sirvo há tantos anos, sempre te obedeci, sempre fiz tudo que o senhor mandou, e o senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Então, ele ainda ofendeu o pai, né, caluniou o pai e colocou em dúvida a sua paternidade. E muitas vezes nós agimos com Deus assim. Nós tratamos Deus apenas como Senhor, como nosso patrão, não damos crédito à paternidade de Deus e vemos como somos empregados. Empregados do Senhor que trabalhamos para receber alguma coisa, como empregados, né? Um salário. E Deus, ele não quer isso. Deus, ele é nosso pai.
Ele quer que a gente tenha a nossa identidade de filhas, né? Deixa eu maximizar a tela aqui. Amém. E se nós estivéssemos no lugar dele, qual seria a nossa reação trazendo para a igreja, né? Aquele pecador que volta para a igreja, a pessoa que aprontou, vamos dizer, muito na igreja, machucou a igreja, foi para o mundo e de repente ele volta arrependido para a casa do Pai. Como é a nossa reação? Qual seria a nossa reação? Como nós trataríamos um pecador ofendido, né? Eu posso dizer por mim que numa época que eu me desviei, aprontei, voltei para a igreja, eu voltei grávida para a igreja e um irmão me disse: irmã, pela igreja, pela diretoria, a senhora não é digna de colocar o pé aqui na porta, né? Então, porque eu era muito mal falada, porque eu estava grávida e era jovem e as pessoas falavam muito de mim, eu pegava as irmãs falando mal de mim no banheiro e eu chorava, só que eu peguei e falei assim, olha, eu bato meu pé. Deus, ele não desistiu de mim, eu não vou desistir de Deus, não importa o que vocês falam, né? E ainda teve, depois que meu filho nasceu e tudo, 3 meses depois, eles foram me tirar da disciplina e o pastor, quando o pastor falou assim, ó, você vai ter que pedir perdão para a igreja e tal, e quando eu fui sentar, ele falou assim, não, ainda não acabou não, que tem o julgamento. Eu falei, que julgamento? Se a igreja te aceita de volta como membro. E aquilo ali já me desestruturou na hora, sabe? Aí eu fiquei, meu pai chorando no banco e eu quieta ali no canto. E aí a igreja, muitos levantaram que sim, outros que não. Aí o pastor meio que forçou os que não me queriam a me aceitar. Ele falou, vocês não estão entendendo. É quem quer a irmã Mônica como membro novamente na igreja e tal. E acabaram me aceitando. Mas foi uma situação muito humilhante para mim, né? Fui chamada de prostituta, fui chamada de adúltera, fui chamada de não sei o quê. Foram muitos nomes que eu ouvi. E isso me machucou muito. Mas assim, eu batia no peito e dizia, eu sou mais eu, né? Eu sou a toda poderosa, ninguém vai conseguir me ferir. E isso acabou criando crostas dentro do meu coração, na minha alma, me tornando dura, me tornando fria para que as pessoas não me atingissem. E acabou que eu revidava, eu feria para tentar não ser ferida. E muitas vezes tem pessoas que estão assim dentro da igreja, né? Vamos dizer que são as dracmas perdidas. Essas pessoas estão sendo tão feridas que elas estão, às vezes, desviadas dentro da igreja, não querem sair. Né? Eu mesmo fiquei desviada dentro da igreja. E eu mantinha uma postura lá dentro porque depois eu não queria que os meus filhos fossem atingidos, né? Não queria que os meus filhos sofressem por causa do que eu estava passando. Oh, Jesus, tem misericórdia. Aí, irmãos, como que nós agimos com essas pessoas? Demonstramos amor, estendemos a mão, ou lançamos ela no abismo, jogamos ela no inferno. Às vezes a pessoa está na beira do abismo, estendendo a mão, e muitas vezes a igreja, em vez de pegar e puxar e trazer e abraçar em amor, não. A gente vai lá e faz empurrar ela para que ela caia e role no abismo, né? Então, Deus, ele nos desperta. Eu acho que através dessa parábola, a amar aqueles que estão, às vezes, ao nosso lado, estão feridos, precisando de um apoio, né? Continuando aqui. Jesus, ele não foi só comer, as pessoas não queriam estar com Jesus apenas para comer. O interessante, o versículo 1 dizia que os pecadores estavam ali para ouvi-lo, então eles estavam querendo aprender de Jesus. E muitas vezes os pecadores se chegam até nós, estão na nossa casa, estão na nossa igreja para nos ouvir uma palavra de Deus através das nossas vidas. Ô, Senhor da glória, esse lá hoje tá. Vocês conseguem ouvir, irmãs, quando entra os áudios? Tudinho. Não. Não? Glória a Deus, não. Deus é bom. Irmã, porque é horrível isso aqui. Né? As características desse irmão aqui, do irmão mais velho, era a mesma daqueles religiosos que estavam criticando Jesus. Né? E
O interessante é que Jesus não deixa, não dá um final nessa parábola, não diz o que aconteceu depois, né? Termina com o pai falando: vamos nos alegrar porque o teu irmão estava morto e reviveu. Jesus, ele não fechou dizendo, então o irmão foi lá e abraçou, reconciliou. Não. Jesus, ele deixou para que os fariseus, eles refletissem como seria o final. Eles decidiriam o final daquela história, né? O que eu faria no lugar? Eu reconciliaria ou eu simplesmente desprezaria? Porque vamos imaginar, irmãs, a nossa atitude de não perdoar uma pessoa assim, um familiar ou um irmão na igreja. Como seria a convivência depois? Como eu passei lá? Foram muito tempo para reconquistar a confiança das pessoas e me sentir amada e abraçada novamente. E mesmo assim, continuaram muitos olhares e críticas. Irmãs, eu não podia me aproximar de um homem casado. Se eu fosse estender a mão, eu nem cumprimentava segurando na mão. Se eu chegasse perto de um homem casado, imediatamente vinha a esposa. Vocês estão conversando o quê? Tá falando o quê? Né? E se fosse um jovem também, as pessoas, cuidado, vigia. Quando eu comecei a namorar um rapaz da Assembleia de Deus, uma irmã pegou e falou para ele, olha, você toma cuidado com ela, porque ela já dormiu com todos os homens da cidade. E ele conhecia a minha história. E ele pegou e ainda falou assim, mesmo que ela tivesse feito isso, o passado dela não me interessa. Interessa para mim daqui para frente com ela. Né? Então, assim, irmãs, são palavras que nos machucam. Nós podemos estar matando uma pessoa a ponto dela morrer fisicamente. Né? Porque aquilo pode gerar uma depressão, aquilo pode gerar uma tristeza tão profunda que a pessoa não consegue reagir mais. Né? Aí ela vai dizer, nossa, será que eu estou tão suja? Então eu vou me sujar mais, né? Eu vou voltar lá para o Egito, eu vou voltar para o vômito, sabe? Então a gente tem que vigiar muito nas nossas palavras, naquilo que nós fazemos e falamos, para a gente não matar as pessoas. Né? E eu, irmãs, no meu caso, eu tive que... O meu tratamento de liberar perdão foram 3 dias, foi uma coisa muito profunda, uma coisa muito dolorosa da parte de Deus. E hoje eu falo sem sofrer, sabe? Eu lembro do que as pessoas fizeram comigo e não me dói mais. É como uma experiência que eu passei, que trouxe crescimento para mim. Mas tem muitas pessoas que demoram muitos anos para se recuperar do que foi feito, do que foi falado para ela. Né? Então, essa palavra hoje eu trago assim como uma advertência para nós como igreja, amarmos mais, abraçarmos mais as pessoas. Né? Então, assim, nós vamos agir de uma maneira diferente. Nós vamos quebrar as barreiras, não vamos rejeitar, vamos procurar levar essa pessoa a uma real reconciliação com Deus. Né? E Jesus, ele estava ali comendo com aquelas pessoas, não estava comungando nas práticas das pessoas. Ele estava levando palavra de vida, palavra de mudança, palavra de reconciliação. Aquele filho desabafou com o pai a sua indignação, né? Que dor na alma daquele rapaz, que feridas profundas que ele tinha, com o tempo que ele passou trabalhando, se vendo como empregado, sem desfrutar da paternidade, da comunhão, porque se eu vejo a pessoa como meu patrão, eu não vou procurar aquela intimidade de estar no aconchego da presença da pessoa, desfrutando, né? A gente tem aquela coisa patrão-empregado, então ele agia assim com seu pai. Né? E ele se sentia desprezado, ele se sentiu enciumado com a atitude do pai. Como é que você faz isso? A pessoa vai e apronta todas. É a mesma coisa comigo, depois que eu fui aceita na igreja, me colocaram no louvor, né? Então, fui no louvor, eu fui trabalhar em outras áreas da igreja, e aí as pessoas olham, como assim? Ela é mãe solteira, ela tem um filho pequeno, ela vai para o louvor de novo, vai cantar no coral. Vão dar esse solo para ela, mas ela é uma pecadora, sabe? Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente faz para as pessoas que estão retornando à igreja. Né? É muito triste, queridos, a gente ver que as pessoas estão morrendo por nossa causa. Nós somos assassinos das pessoas, muitas vezes, né? Sem o perdão.
né? Ele ficou ressentido porque ele não recebeu nenhuma recompensa, porque ele era o filho bonzinho, ele era o filho certinho. Então, se eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo certinho, cumprindo as minhas obrigações, e vem uma pessoa de fora que reconciliou e assumiu um cargo, eu falo, peraí, tá errado. Há quantos anos eu estou aqui nessa igreja, trabalhando, me matando, não sou reconhecida, não subi de cargo, continuo aqui nesse cargo. E eu queria uma promoção, eu queria ser líder das senhoras, eu estou torcendo para ser regente dos jovens e vocês me mantêm nesse cargo para dar o cargo para a pessoa que reconciliou agora. Irmãs, às vezes a gente ambiciona demais as coisas, os cargos na igreja, e vamos esquecendo do essencial, que é a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Estamos esquecendo de buscar a excelência na nossa adoração, esquecendo de obedecer o ID de Deus, né, por mínimas coisas, porque cargo não vai me levar para o céu. Eu ter sido uma boa regente, eu ter trabalhado no teatro, na dança da igreja, isso não vai me levar para o céu. Né? O meu dia a dia, a minha adoração, a minha obediência a isso sim vai fazer com que eu chegue mais perto de Deus. Relacionamento de pai e filho é amor, é afeto, é perdão, é renúncia. Não é troca de serviço por recompensas, porque isso não tem vínculo empregatício, né? O mais velho mostra como nós agimos muitas vezes, né? Então, eu peço muito ao Senhor que Ele traga à nossa mente uma diferença no nosso pensar e no nosso agir, né? E as atitudes que Jesus espera de nós quando nós ficamos irados é o quê? Que nós não pequemos, né? E que o sol não se ponha sobre a nossa ira, né? Não vamos dar lugar ao diabo, né? Quando você estiver irada, pensa, respira 3, 4 mil vezes, às vezes eu falava isso para mim mesmo, quando eu ia para frente do espelho, conta até 1000 se for preciso, respira, canta, dança, pula, faz alguma coisa, mas não deixa subir a cabeça, né? E eu quero ler aqui para encerrar Mateus 23, 13, que diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, que a gente não faça como esses homens falados aqui, escriba, fariseu, seus hipócritas. Vocês estão fechando o céu para as pessoas, nem vocês entram neles, então deixando ninguém entrar. E mais uma vez vemos a desobediência aí e não cumprir o ID, e não demonstrar amor às pessoas, em eu buscar o céu para mim e querer levar o máximo de pessoas comigo. A Bíblia já fala aqui, eu acho muito interessante, né? A condenação da religião fingida, que é o título desses versículos aqui, em Mateus 23, né? Não quero viver, irmãs, como os fariseus, sabe? Eu quero amar. Muitas vezes é difícil. Aqui na cidade eu estava sendo perseguida por uma pessoa, né? E da qual eu era pastora, e ela levantando algumas calúnias a meu respeito, e eu cheguei para o reverendo e falei: peça para sua obreira tirar o meu nome da boca dela, porque senão eu vou entrar com um processo contra ela, porque eu não sei mais o que fazer. Trato com amor, trato bem. Ele: não quero confusão na minha região. Então foi só, falei isso para ele, irmãos, acabou, né? Se continua falando alguma coisa, levantando algum falso, eu não sei. Não tenho notícia, não chega até mim. Então, graças a Deus, porque o Senhor tem protegido a minha vida, o meu coração, né, de ser ferida por isso. Mas se essas feridas chegarem, irmãos, eu quero estar pronta com o terreno do meu coração tão adubado de amor que essa semente não vai cair, né? Não vai ter espinhos, né? Não vai chegar nem a nascer, que em nome de Jesus possa ser sufocado e morto, né? A ponto de não querer nascer. E o nosso coração tem que estar assim, tão plantado com as flores do amor, o jardim de Deus no nosso coração, que quando tentarem lançar essas sementes, imediatamente elas sejam sufocadas e mortas, para não nos ferir, né? Conforme 2 Coríntios 3:5, vamos nos examinar, né? Cada comportamento, cada sentimento, pensamento, as nossas palavras, né? E para nós respondermos as perguntas do Senhor Jesus. Até onde você me ama? Até onde você ama os pecadores? Você anularia algo na sua vida para estender a mão para alguém, né? Examine-se a si mesmo,
Vamos examinar o nosso coração. O Senhor nos sonda, Ele já nos conhece. E nós podemos pedir ao Espírito Santo que Ele venha e traga aquilo que está oculto no nosso coração. Senhor, não deixa ficar nada escondido. Porque quando está escondido, irmãos, na hora que acontece alguma coisa, que vem a ira, aquilo explode, uma panelinha de pressão, né, que uma hora vai explodir. Então, que possamos sondar o nosso coração com o auxílio do Espírito Santo, para que ele mostre se há alguma raiz de amargura contra alguém, uma tristeza contra a pessoa, e falar, Senhor, se essa pessoa for para o inferno, serei eu a responsável? Então, eu quero não limpar minhas mãos, eu quero eximir de culpa. E como que eu vou me eximir de culpa? Reconciliando, conversando, pedindo perdão. Isso não significa que você vai botar a pessoa dentro de sua casa, que ela vai conviver com você, não, mas vai haver amor, vai haver respeito, né? Tudo com limites. Amém, queridas? Que, como eu já falei daquele corinho, o meu falar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, que sejam todos dirigidos pelo Espírito Santo. E essa foi a palavra de hoje que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu agradeço a oportunidade. Amém, pastora. Palavra abençoada. Eu estou refletindo sobre isso. Depois eu vou dar o meu breve testemunho para vocês. Alguém quer falar sobre a palavra aí rapidinho, por favor? Abra seu coração aí rapidinho. Eu vou falar Palavra, rapidinho. hein? O testemunho da pastora Mônica, essa palavra que ela deu, trouxe ao meu coração, aconteceu comigo alguns anos atrás, que serve como testemunho, né? Há uns anos atrás, tinha um culto na nossa igreja, chamava Tarde da Bênção, era um culto que iniciava às 3 da tarde. E este culto, né, era muito improvável algumas pessoas estarem presentes, da equipe de louvor, dos ministérios, pelo horário. E eu trabalhava na igreja e eu canto mais ou menos, não canto, não, mas eu canto mais ou menos. E aí, o pastor falou comigo, Elaine, você poderia me ajudar? Na tarde da bênção, no louvor e tal, me ajudar aqui? Não. Aí eu automaticamente me propus e ali eu comecei a ajudar o pastor. Aí uma moça do louvor, ela simplesmente levantou contra aquilo. Ela falou assim que eu não poderia estar porque eu não era da equipe de louvor. E aí, deste culto de terça, eu passei para o culto de quarta, depois o pastor, a líder de louvor me colocou para ajudar com as crianças, porque tem um evento na igreja, ela queria que as crianças participassem desse evento, de uma música em específico. E eu fui ajudar. E aí essa moça, ela ficou numa revolta no coração dela, assim, gratuito. Foi gratuito. Ela simplesmente não gostou que eu entrei. Só que eu não era da equipe de louvor, entende? Eu ajudava na terça, no culto de quarta, porque ninguém ia, e nesse evento que ia ter, eu comecei a ajudar com as crianças. Ali ensaiar os meninos, então eu comecei a participar dos ensaios ali. Essa menina, ela queria voar no meu pescoço. E ninguém entendia aquilo. E ela começou não só ficar com raiva, mas contaminar outras pessoas da equipe de louvor. Falar, ela não é do louvor, ela não tem que estar aqui, que não sei o quê. Ela começou com... Só que aí, acabou esse evento, eu cheguei perto do pastor e falei, pastor, eu não quero mais estar aqui na tarde da bênção. Eu não posso, inventei uma desculpa e saí. Só que aquilo entrou no meu coração. E eu falei, e o que o inimigo falou no meu coração, e eu atendi a proposta dele. O inimigo falou comigo assim, olha, você aqui na igreja fazendo as coisas não dá certo, vai pro mundo. Aqui dentro da igreja não tá dando certo, você tá fazendo a obra de Deus. As pessoas desse jeito com você, vai pro mundo. E porque o trem, gente, ficou um trem assim, fora do limite. A menina perseguindo mesmo, a menina levantando calúnia, ela começou a forçar minha vida, começou a fazer um trem que eu falava, gente, não tô entendendo essa menina, não tô entendendo essa moça. E aí, eu conheci uma turma, e o diabo, ele é assim, ele me apresentou uma turma, onde eu trabalhava, e esses meninos, eles eram mega felizes, curtir a vida, e eu tava no auge da minha mocidade, e eu falei assim, se eu vou juntar com esse povo aqui é feliz. Lá na igreja não tá dando nada certo, servir a Deus não tá dando certo. E eu fui e comecei a sair com esses meninos. E aí eu tive um sonho, o Senhor me deu um sonho. Eu sonhei que eu tava com essa turma num viaduto, e de repente veio uma chuva muito forte e inundou aquele viaduto. E aqueles meninos tentavam sair daquela lama, tentavam sair daquela água, e eu estava segura. Mas respingava em mim, mas eu estava andando segura. E eu andava para falar com eles, nada, que eu te encontro na frente. E eu falava com eles, batalha e tal. E no final desse sonho, resumindo o sonho, eu cheguei numa casa segura e só um rapaz chegou junto comigo.
E ali eu fiquei com aquele sonho na mente, mas não dei muita importância àquilo. E eu lembro que um dia eles saíram e me chamaram para ir na boate. Eu nunca tinha ido na boate na vida, não sabia o que era isso. E eu fui. Aí eu cheguei lá, toda desconcertada, tentando enturmar. E sai um jovem no meio do nada. Ele olhou para mim e falou assim: aqui, você não. O Espírito Santo te incomoda, tá aqui não? Aí eu olhei para um lado e para o outro, não, eu tô tentando desviar. Deixa eu desviar em paz, não vem me perturbar, não, que eu tô tentando sair da igreja. E ele, até a Lara riu. E ele falou assim comigo: você tem cheio de crente, até seu jeito de vestir é de crente. E eu fiquei assustadíssima no meio daquela multidão. O Senhor levantou esse jovem e falou assim: ele falava comigo assim aqui: eu sou desviado, não faço não. Volta enquanto há tempo. Volta enquanto há tempo, você volta. E assim, minhas irmãs, eu saí para fora da boate, eu não consegui ficar lá dentro mais. E esse jovem ficou bebinho, gente. Menino tava bêbado. E ele começou a falar: não, porque eu era crente, eu dançava na igreja fulana de tal, no ministério grande aqui em Belo Horizonte. E hoje eu tô aqui, eu não consigo sair, não faz com você não e tal. E ali ele começou a falar de Jesus para mim, que sou crente. E ele falava, e eu falei, eu tô decepcionado com a igreja, ele não importa. E ali nós ficamos até 4 horas da manhã conversando. E aí o pessoal da turminha saiu pra me levar embora. E aí eu falei, gente, eu não quero mais isso aqui não é minha vida. E contei pra eles que aconteceram. A maioria deles eram desviados também. E eles ficaram assim, né? Contei o sonho. E eu me desliguei dessa turma, assim, foi aos pouquinhos. Eu me desliguei dessa turma. E a pastora Mônica falando, eu lembrei que esse sonho se cumpriu. Eu continuei firme, me respingou na época, né? Eu continuei firme. Essa menina que se, né, caluniou contra a minha vida, essa outra turma lá da igreja que se levantou contra mim, hoje nenhum deles estão na igreja, nenhum deles. E o Senhor me mostrando, minha filha, você permaneceu, porque você rompeu isso. Você até tentou, mas eu te puxei de volta. Né? A gente vai ter esses rompantes na nossa vida que nós não falamos, mas aqueles que são escolhidos, o Senhor, ele jamais abre mão da gente. Né? E a pastora Mônica ministrando, e o Senhor falou no meu coração, falou, minha filha, pensa o que aconteceu com você. Isso aconteceu, gente, deve ter uns 10 anos, eu acho, que eu tô com 38 anos, deve ter uns 10 a 15 anos, mais ou menos. Ou mais, porque eu acho que tem mais. E foi logo quando eu conheci meu esposo, tem uns 15 anos que nós estamos caminhando juntos aí. E deve ter uns 15 anos. E o Senhor me trouxe a memória agora. Eu falei, olha, minha filha, você permaneceu. Aonde que estão aqueles caluniadores? Aonde estão aqueles que levantaram o dedo? Aonde estão aqueles que te acusaram? Cadê essas pessoas? Onde elas estão? Né? Então, assim, que fique essa palavra no nosso coração, que nós não sejamos agentes do capeta para tirar ninguém da igreja. Que nós possamos vigiar a nossa língua, vigiar aquilo que nós falamos, né? Porque uma palavra tira a pessoa. E eu decidi naquela época sair. Eu falei, não vou ficar aqui. Não vou. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. E eu fui bem clara pro meu pastor. Eu falei, pastor, eu não vou ficar na igreja. Porque quando eu tô servindo e tá dando errado. E eu lembro que ele saiu da minha casa com um semblante muito triste, porque ele pensou que ali ele tinha me perdido mesmo. Mas o Senhor não nos permite estar perdidos. O Senhor, ele sempre nos encaixa, porque ele tem um propósito. O Senhor tinha um propósito depois de 15 anos da minha vida, que é estar aqui hoje. Né? E o diabo, ele tentou tirar aquilo da minha vida há 15 anos atrás, que era seguir no caminho do Senhor, no propósito, por causa de uma palavra, por causa de um julgamento, por causa de um levantar de irmãos. E que eu fui dando crédito, fui alimentando, ao ponto de ter virado uma bola de neve. E que o Senhor falou no meu coração hoje, está na nossa mão alimentar isso ou não? Fazer isso, está vivo em nós ou não? Na época, eu aceitei aquilo. Falei, nossa, não, isso é um absurdo, eu vou sair da igreja. Né? E sair mesmo, mas, como você diz, né? A gente é tão marcado em Deus, que até para desviar fica difícil. Deus, o Senhor não permite a gente sair, o Senhor não nos permite voltar para trás, o Senhor não nos permite. Né? E eu me permiti ser achada pelo Senhor novamente, meu coração estava aberto, porque por mais que eu estava ferida, meu coração ainda estava aberto para o Senhor trabalhar. E o nosso Deus é um Deus amoroso, ele nos resgata, ele vai olhando para a intenção do nosso coração, porque ele olha a intenção do meu coração, ele não olha as minhas atitudes, ele olha a intenção do meu coração. Eu estava ali, mas o meu coração era dele. Eu estava ali naquela boate ali, tentando. Na realidade, pessoas feridas, elas ferem pessoas. Meu intuito de desviar
era jogar na cara daqueles irmãos que a culpa era deles. Eu queria machucar eles da mesma forma que eles me machucaram, né? E aí eu falei, eu vou ferir eles, eu vou sair, vou colocar a culpa neles, o pastor vai neles, eles vão sentir as pessoas mais culpadas do universo, e não, meus queridos, era um engano de Satanás, porque Satanás ele só queria realmente me tirar da presença de Deus, mas ele não conseguiu. Para a glória de Deus, né? Ele não conseguiu me tirar da presença do Senhor. Então, o inimigo ele vai levantar pessoas dentro da igreja para tentar te machucar. O inimigo ele vai levantar seus parentes, as pessoas mais próximas, as pessoas que caminham com você até lado a lado, até o seu melhor amigo, como aconteceu comigo um tempo atrás, até com a minha melhor amiga. O inimigo levanta essas pessoas para te machucar, porque o inimigo ele conhece a sua fraqueza. E a minha fraqueza era essa, de querer agradar todo mundo, de querer estar perto de todo mundo, de querer ajudar todo mundo. E às vezes eu esquecia das minhas feridas, eu ia lá e eu era mais machucado, eu era mais ferido, eu era decepcionada, eu não sabia falar não. Tudo porque eu era ferida e queria o quê? A atenção que eu não tive da minha mãe e do meu pai lá na minha infância. Eu queria tudo ali naquele momento. Então, o que eu não tinha, eu era carente demais, a minha carência era excessiva demais. E aí eu tentava atrair essas pessoas. E o diabo, ele sabia disso, ele trazia as pessoas erradas para me machucar, né? Mas hoje, graças a Deus, restaurada. Obrigada, filha. Obrigada. Hoje, restaurada, cheia da presença de Deus, eu consigo entender a diferença e consigo, né, captar logo aquilo que o inimigo tem tentado fazer. Quando a pessoa se levanta, quando há uma conversinha, uma fofoquinha, fala, ih, aqui não, Satanás, eu não vou dar ouvido. Às vezes é difícil, tem hora que você dá vontade de ir lá e revidar, mas como se diz, né, o Senhor já nos vacinou, já nos ensinou como é o propósito, né, como é seguir em frente. É não dar ouvido, é pedir ao Senhor que tape os nossos ouvidos, é pedir que o Senhor nos livre das amizades ruins, é pedir que o Senhor nos cubra com o sangue dele ao ponto de ser os invisíveis aos olhos dessas pessoas. E que se chegar até nós, que nós temos com o nosso coração preparado para perdoar e liberar o perdão rápido. Nós temos que ser inteligentes espiritualmente falando. Aconteceu, libera o perdão rápido. Aconteceu, senta lá, senta aqui. Ó. Aconteceu, libera o perdão rápido. Toma, pega ela pra mamãe. Libera o perdão rápido, libere rápido, acabe com isso rápido, antes que isso cresça no seu coração. Vira um elefantinho, né? A história do elefantinho, e você não consiga mais arrancar esse seu coração e pronto. A situação já está complicada. Esse é o testemunho que eu quero dar. Gente, desculpa que meu telefone aqui é desesperadora, ligando toda hora e não é nada tão importante. Gente, que palavra, né? Eu aprendi uma coisa com meu pai, que ele dizia assim, minha filha, nunca mostre a grandeza que tem dentro de você ao primeiro olhar, ao primeiro falar com alguém. Eu trouxe isso para minha vida, nunca mostre. Todo mundo é inteligente. Nunca mostre logo a sua inteligência onde você for. Vocês estão me ouvindo, né? E aí, eu aprendi isso com meu pai. Eu faço isso até na igreja, mas, gente, aonde eu vou? Eu sou uma pessoa tão abençoada, eu sempre me coloco como última pessoa. Eu aprendi isso com meu pai. Meu avô também era assim. E Deus, ele me usa de uma forma que a pastora Mônica estava explicando a palavra aí, né, falando da gente dessa palavra, e eu me lembrei da minha história. Aonde eu vou, gente? Eu comecei como estagiária, quando eu fazia a faculdade, e algumas vezes, com 3 meses e 2 meses, eu já estava num cargo preparado pelo Senhor. E eu me fiz várias perguntas, eu passei por uma fase dessa na nova igreja que eu estou há 2 anos, que eu fui ser auxiliar do pastor. Fui para essa igreja para ser auxiliar do pastor. E ali, algumas pregações, as pessoas se levantavam e iam embora. Logo mais, eu acho que o pastor percebeu isso e chamou a pessoa para ser obreira. Porque para ser auxiliar do pastor, você tem que ter um cargo na igreja, né? E essa pessoa prega. E a pessoa que prega, que é uma pessoa que prega, que você vê, que você lendo a palavra não condiz. Então, e aí eu comecei a ser perseguida. E eu nunca me coloquei como perseguida, nunca olhei, mas eu sentia na pele. Os grupos, entendeu? Vem 1, vem 2, vem 3.
E assim mesmo me coloquei sempre como diminuída, porque não é as pessoas que vão me honrar, é meu Deus que vai me honrar sempre. E eu não olho mais para o nome na igreja, não olho mais. Eu estou com uma palavra conversando sobre isso com a Glaucia falou assim para minha Malha, você é uma pessoa que se coloca como pequena, mas você tem uma mente de gigante. Eu acho lindo, você é muito boa, mas não é a minha bondade que ela quer dizer, é o meu comportamento. Mas na igreja, irmãos, é dentro da igreja que a gente sofre muito quando a gente prega, quando a gente tem chamado, quando a gente tem cargos dentro da igreja. E o que a pastora Mônica trouxe hoje, que a maioria de nós temos cargos na igreja, é que a gente possa sempre se colocar como menor, porque nós estamos dentro da casa do Pai. E deixar Ele conduzir a nossa vida, sem a gente olhar para os ataques que virão. Sempre olhar para o Senhor. Não importa com o que vão falar da gente, não importa o que vão xingar a gente, que xingue. Porque a palavra diz que quando a gente quando a gente está sendo batido, o Senhor vem e nos exalta. E é com certeza, se ele falar isso, a pessoa que nos bate vai ser diminuída, porque ela precisa também ter a lição, né? Como filho de Deus. Então, não se preocupe mais com o que vier. O homem se preocupe com o que tem de Deus. E Deus, ele tem amor, ele tem graça, ele tem bênção e ele tem vitória. Porque ele já levou sobre si tudo, irmãos, tudo. O inimigo vai tentar? Vai. O ser humano que aceita o inimigo tentar? Vai. Né? Vai ser usado. Mas, olhem para Jesus. Sabe? Se estiver passando um fogo do seu lado, você não vai ser queimado, porque se você tiver com o olho nele, gente, Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Que experiência Pedro teve? Eu já tentei várias vezes, não sei nem nadar, meu pé vai afundar. Mas quando Pedro tirou, né, um pouquinho os olhos do Senhor, ele foi afundando. Ele teve a experiência também de afundar quando ele tirou os olhos do Senhor. Então vamos ser experimentadas nas águas sempre, gente, olhando para o Senhor. Não olhem para o homem mais. Nada, não olhem nada do que vier do homem mais. Por mais que ele machuque, por mais que venha para lhe ferir. Mas se você estiver com Jesus, não machuca nem fere. Dói, assim, algumas horas, sabe? Mas depois passa tudo. Coloque sempre a fé de vocês acima de tudo. A fé de vocês acima de tudo. O Senhor, ele sempre fala em diminutivo, mostarda, tamanho da mão do homem, porque nós somos capazes de aumentar a fé dentro da gente. Tamanho da mão do homem, porque nós somos capazes de fazer grandes tudo que vier do Senhor em nossas mãos. Então, não esmureçam com a palavra do homem, com o olhar do homem. Sabe quem ganha? É o inimigo. Sejam fortes, sejam corajosos, sejam valentes na mente de vocês, no coração de vocês. O Senhor está mandando dizer isso para vocês hoje. Para mim, hoje, sejamos fortes, sejamos guerreiras, sejamos valentes, destemidos, porque se a gente ficar, se eu fizer isso, será que vai dar certo? Vai lá e faz. Mas se eu falar isso, será que vai dar certo? Vai lá e fala, mas fala com amor, fala com mansidão, fala com humildade, com respeito. Não é proibido falar, mas a gente precisa falar com amor, com carinho, com gratidão, com mansidão, principalmente quem ainda não é da nossa igreja, principalmente quem ainda não é do coração do Senhor. E já é dentro da igreja falar com amor e mansidão, imagina fora. Às vezes a gente é exemplo para alguém. Tem gente aqui que está sendo levantado para ser ganhador de almas. É para você essa mensagem. Deus colocou no seu coração, daqui a um dia você vai me falar sobre isso. Então, é com amor, é abraçando. Mesmo você está sendo cuspido na cara. É com amor. Não se esqueçam disso. Rosângela, o Senhor já entregou o melhor para você. Tome posse. Você veio aqui só para buscar. O Senhor está mandando para você o que você tanto quer. Amém? Viu, Rosângela? Tome posse aí. Em nome de Jesus.
Olha, pastora Genecina, quer dar uma palavra, pastora? Bom Seja dia, bem-vinda. na paz gloriosa de Jesus. Estou muito feliz por ter a oportunidade de participar hoje. Foi difícil, mas graças a Deus consegui. Deus abençoe todos vocês também. Estou muito feliz por Deus participar e abençoe. já estou anotando aqui as tuas palavras, né? Coloquei aqui, olhar para Jesus em tudo, né? Muito importante. Outra frase, fale sempre com amor, né? Que Deus venha realmente te usar, você é boca de Deus para ministrar aos nossos corações. Glória a Deus por isso. Amém. Seu microfone está desligado. Que felicidade ter a senhora aqui, pastor. Esse devocional realmente é do Senhor, porque só Ele pode fazer isso, gente. Essa mulher é muito ocupada. Meu Deus. É verdade. E que bênção vocês têm. Vocês são rodeados de pastores, sabia? Você sabia que é o único devocional que é rodeado de pastores? Gente, pastoreio. Pegue a palavra. Então, pastor, eu estava falando sobre amor, porque eu falo sempre para eles que o maior deles é o amor. Né? Agora, pois permanece a fé, tem que ter fé, senão você desmonta. Glória a Deus. A esperança, e o maior deles é o amor. E é isso que eu desejo hoje para vocês nessa manhã. Obrigada por todos que estão aqui. Amanhã a gente tem mais um devocional. Não deixem de estar no devocional, nem que seja só colocando o seu fonezinho no ouvido, fecha a sua tela, seu vídeo, fecha o seu áudio, fique lá ouvindo, porque o Senhor sempre vai ter coisas para você. Rosângela, depois eu vou conversar com você no privado, viu? Quem quiser estar toda manhã aqui buscando isso que vocês estão recebendo, se prepare, que a cesta vai ser grande. Amém? Se prepare que a cesta vai ser grande. Vem muito pescado aí, gente, em nome de Jesus. O Senhor está poderoso. Tem bênção, meu povo, tem bênção, recebe. Ai, gente, é muito emocionante, é muito emocionante. Ai, Jesus. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, vai recebendo, 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 recebendo. Amém? Eu quero chamar a irmã Dani, para fazer a palavra final. Bom dia, ore pela pastora Mônica, a casa dela, a família dela, a saúde dela, ore por nós aí, recebe também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu recebo. Antes de orar, só, pastora Mônica, ouvindo a sua história, aquilo que a senhora estava falando, assim, nossa, me impactou muito, né? E me trouxe a lembrança uma passagem do livro de Daniel, acho que Daniel 9, quando fala que quando Daniel ele tomou a consciência daquilo que o profeta Jeremias tinha liberado a respeito de Jerusalém, fala que Daniel ele se colocou num lugar de remissão, orando pelo povo, pedindo perdão ao Senhor pelos pecados do povo. E eu entendo que essa oração foi uma oração feita por identificação, não que Daniel tenha pecado, mas ele se colocou num lugar de arrependimento pelo povo. Então, pastora Mônica, em nome de todos aqueles que feriram a senhora um dia, por falta de conhecimento e entendimento, eu te peço perdão. Peço perdão por toda a ferida, por toda a mágoa, por tudo aquilo que alguém possa ter feito na ignorância, de entender, de não conseguir compreender a paternidade do Senhor. Então, pastora Mônica, assim, em nome de Jesus, eu lhe peço perdão, que a senhora, se existe algum vestígio disso ainda dentro da senhora, em nome de Jesus, eu peço perdão pelos pecados, né, pelas ofensas, pelas palavras proferidas com maldade para ferir, para atacar ou para querer impedir que a senhora avançasse no seu ministério, porque a senhora é uma bênção, tá bom, pastor? Em nome de Jesus. Muito forte a palavra. Glória a Deus por esse devocional, por esse momento. E algo assim que me chama muito sempre a atenção nessa palavra, pastora Mônica, é que fala que o filho pródigo, ele voltou a si, ele tomou a consciência. Então, eu entendo que quando ele estava... ele não estava tomado pela consciência. Então, eu ouso até dizer que ele estava, assim, sobre o comando maligno, né? E quando ele volta a si, quando ele toma consciência de quem ele era, da casa do pai, a quem ele pertencia, então ele volta.
E é incrível essa palavra, porque ela nos ensina muitas coisas a respeito de como o pai se comporta, da compaixão, do amor, de estar com os braços abertos para receber o filho, né? Independente dos erros, mas sempre há um lugar para o filho na casa do pai, né? E é triste realmente quando nós vemos os filhos mais velhos não sabendo se comportar com a mesma compaixão que o pai tem, não sabendo se colocar no lugar de amor que nem o pai tem, né? E muitas vezes nós, como filhos, nós temos tudo, né? Eu vejo assim, eu tenho 3 filhos, meus filhos, eles têm tudo. E às vezes eles precisam aprender a desfrutar desse tudo, porque está ali à disposição, né? E às vezes as pessoas elas ficam querendo um reconhecimento que já tem, só o fato de nós sermos filhas, do nosso Senhor ter se revelado para nós, porque eu entendo que a gente só se relaciona com Cristo a partir de uma revelação, que o Senhor escolhe a quem Ele quer se revelar. Então, nós já fomos agraciados por termos essa revelação, e às vezes as pessoas ficam querendo um cargo, ficam querendo uma posição, ficam querendo um lugar especial, mas nós já somos especiais, porque nós somos filhos. Já houve uma revelação do Senhor para nós, então nós já temos o nosso lugar à mesa junto ao Pai, né, junto ao Senhor. Então, muito obrigada, pastora, pela sua palavra. Glória a Deus, tá bom? Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar ainda mais a sua vida, pastora. Vamos orar, então? Pai querido, louvado seja teu nome, Senhor. Nós elevamos nosso pensamento a ti, ó eterno, Pai de amor, Pai de recomeço, Pai de misericórdia, Pai de amor, Pai de compaixão, Pai que cura, que sara feridas, Pai. Pai de renovo, de restauração, de restituição. Pai, nós te pedimos, Pai, nesta manhã, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, nos fortalecendo, Pai. Em nome de Jesus, para continuarmos firmes na fé, Senhor. Independente das lutas e das batalhas, das afrontas, Senhor, que possamos vir a passar, Pai. Porque a tua palavra nos ensina no livro de Tiago, Pai, que devemos permanecer na fé, sermos perseverantes, Pai, mesmo mediante as tribulações e as lutas, porque é elas que nos produzem maturidade, Senhor. É elas que produzem a nossa coroa, Senhor. Nós te glorificamos por esta manhã, Senhor. Nós te louvamos por essa manhã, Senhor, por esta palavra, Senhor, de revelação, de entendimento, Pai, de exortação, que nos mostra como devemos ser, Senhor, com os nossos irmãos, Pai. Que nós, como filhos mais velhos, Pai, nós devemos sim amar como o Senhor ama. Nós devemos, Pai, nos posicionar com braços abertos, cheios de compaixão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Pai, ter uma consciência, Pai, de paternidade, Pai, que não somente de justiça, Pai, porque a justiça cabe a Ti, Senhor, mas quando nós entendermos o que é paternidade, Senhor, nós não vamos orar e desejar justiça por aqueles que erram, por aqueles que pecam, Senhor, mas nós vamos amar, porque um pai, ele ama, ele não oprime, ele não maltrata, ele não traz leis para julgar e para aprisionar. Um pai, ele abre os braços para receber, para limpar um filho, Pai, e que nós possamos, como mulheres de Deus, como mulheres do reino, Pai, sabermos o que é paternidade e amar os nossos irmãos, amar os filhos da fé que o Senhor traz para perto de nós, Pai, para que a gente possa amar com entendimento, corrigir com entendimento, com amor, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, que as tuas escrituras, Pai, não servam, Pai, para bater em alguém, mas para amar as pessoas, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, eu te peço, Senhor, abre as nossas mentes, Senhor. Abre, Senhor, a tua palavra, Pai, em Romanos fala que nós devemos ter uma renovação de mente, Pai, que hoje a gente saia daqui com mentes renovadas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a tua filha Mônica, Pai, tua serva, tua filha, tua pastora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sare toda ferida, Senhor, em nome de Jesus, continue, Senhor, derramando, Senhor, da tua unção, Senhor, sobre a tua filha, Pai, sobre a casa dela, Pai, que haja sempre celeiros fartos, Pai, que não haja falta da provisão, Pai, que o Senhor esteja com ela, guardando e fortalecendo, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Senhor, a sombra do Onipotente descansará, Pai, e que ela esteja, Senhor, guardada, Senhor, em Ti, Senhor, que ela busque esse lugar, Senhor, em Ti, Pai, no mais alto lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Senhor, seja sobre todos nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Alguém, pastora, pastora Genesi abrir o fone, quer falar, pastora? Como?
Não é que a senhora abriu o fone e a senhora abriu glória a Deus. Eu pensei que a senhora queria fazer uma oração ou alguma coisa. Não, eu fiquei com o fone aqui aberto, orando também, né? Não, Amém. eu creio assim que a palavra, eu já peguei, né, uma parte, mas glória a Deus por esse momento. Estou muito feliz. Amanhã, com certeza, estarei aqui também. E eu agradeço muito a Deus pela vida da Elaine, que me convidou para fazer parte dessa família tão linda, né? Que acima de ser um negócio, né, está em primeiro lugar as coisas de Deus. Isso me alegra muito. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, glória a Deus por esse momento que nós estamos, as primeiras horas do dia, dedicando ao Senhor, e as demais coisas vêm depois. Glória a Deus. Amém. Eu creio, recebo, tomo posse, pastor. Aqui a gente leva o devocional para onde a gente for, mas o trabalho não vem para o devocional, essa é a orientação. Glória a Deus. Então, sinta-se à vontade, aqui a gente só vai falar de Jesus, né? Quando tiver um tempinho na sua agenda, traga a palavra aí. A semana já está aberta a agenda. Então, gente, muito obrigada. Tenham um bom dia na paz do Senhor. Nunca se esqueçam que o Senhor já providenciou tudo enquanto nós dormíamos. E o Senhor, ele não tem mal para nós. O Senhor só tem coisa boa. Né? O Senhor, ele só nos dá coisa boa. Então, recebam todo o melhor desse maná da manhã. Vamos em paz. A senhora quer dar a bênção apostólica, pastora Genesi? Por favor? Você está me ouvindo? Está um pouquinho baixo para mim. Pode repetir? A senhora pode dar a bênção apostólica? Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as ricas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos em paz, meu povo. Tenha um bom Amém. dia, Glória receba o meu abraço, que o Senhor abrace muito vocês por mim. E receba esse abraço do Senhor, que só Ele pode abraçar vocês. Como com amor, com carinho, com